Então, finge que eu comecei agora, tá, gente? Oi, bom dia. Olha só, recados. Ainda não corrigi a atividade avaliativa. Vou corrigir. Ainda não olhei os trabalhos. Vou olhar. Mas eu já vi que no e-mail eu já recebi vários. Então, assim, eu sei que tá lá. Um recado, aviso que eu já dou para todo mundo. Vocês podem me procurar sempre por mensagem, mas mandou mensagem fora do horário comercial, eu nem respondo. Já estou avisando já, tá? Então, assim, horário comercial é de manhã até mais ou menos umas 5, 6 horas, não tem problema. Pode me mandar que eu vendo, eu respondo. Mas à noite, não vou olhar, não vou responder. Até porque eu tenho que, né, ter o meu momento de paz. E, assim, todas as coisas, informações sobre tudo que eu falo, eu vou colocar na Escola Web. Então, informações sobre trabalho, os slides, tudo está lá na Escola Web para vocês. Mas se vocês tiverem dúvida de exercícios, essas coisas, podem me procurar à vontade. Hoje a gente vai falar sobre fungos e é muito legal. Ano passado, se a gente tivesse com a aula presencial, a gente iria fazer o trabalhinho de fungos da turma, né? Porém, como a gente não está com aula presencial, eu vou arrumar um jeito da gente fazer esse trabalho sim. Tipo, cada um fazendo em casa. É muito legal montar o terrário de mofo. A turma do ano passado fez, e aí eu tenho até hoje os potes, os 5 potes com comida em decomposição, tá lá no Veste. Eu vou até pedir para alguém que esteja indo lá para tirar foto e mandar para mim, porque já fez um ano que a gente montou. Ah, não, foi em junho, vai fazer um ano que a gente montou o trabalho e até hoje o hambúrguer do McDonald's não entrou em decomposição. Então, nem as batatas fritas. Caraca. Então, assim. Peraí, que eu tô indignada. Como assim comprar um lanche do McDonald's que é caro pra colocar em decomposição, gente? Poxa Meu, é vida. trabalho. Ainda bem que eu não gosto. Então, assim, a gente, nesse trabalho de terrário de mofo, a gente vai organizar para, tipo, ser o trabalho do próximo trimestre aí com vocês. E aí eu vou pedir, sim, para vocês fazerem. Vai ser o trabalho em grupo também. É um trabalho mais para frente, tá, gente? Vai ser um trabalho em Professora, grupo, eu já mas fiz, é cada um vai fazer maravilhoso em esse casa trabalho. de algum tipo de comida, tá? O que você perguntou, ô Ana? Você perguntou aqui se tá no seu Insta? O que que tá no meu Insta? O terrário de O mofo? trabalho. Ah, Aham. lá no É a turma do Bibliologia. Kelvin, não era? Isso. O Kelvin foi o meu garoto Ah lá. propaganda. É o Calvin. Kelvin David. Aí, É. vocês vão lá no Bibliologia, nos destaques tem lá terrário de mofo. Aí você consegue ver desde quando a gente começou a montar até a última vez que eu filmei. Como eu não estou lá, eu vou O pedir para produtos alguém que industrializados quer mandar entrou em foto para composição? mim, para ver se o hambúrguer já entrou em decomposição ou não. Mas até a última vez que eu fui lá, não tinha entrado em decomposição. Então, isso aí mesmo. O fungo é muito legal. Então, olha só. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Caso a internet comece a agarrar ou a imagem fique ruim, é porque, como está sobrecarregado com um monte de câmera ligada, às vezes pode acontecer isso. Se a sua internet começar a ficar ruim, desliga a webcam, porque a gente já não vai estar conseguindo se ver mesmo, a gente vai estar vendo uma tela compartilhada. Então, vocês podem desligar o webcam e aí, quando a gente voltar aqui, vocês ligam o webcam de novo, tá? Porque senão pode sobrecarregar a internet e aí fica ruim para vocês e às vezes sobrecarrega até para mim aqui também. Então, a gente liga a webcam depois de novo quando voltar tudo aqui. Então, deixa eu compartilhar a tela inteira. Lembrando que vocês podem mandar mensagem no chat, vocês podem falar, ativar o microfone e falar, fiquem bem à vontade. Olha só, começando sobre fungos, a gente já falou do reino Monera, agora a gente vai falar de fungos e depois a gente vai falar dos protistas. Esse era o próximo capítulo, vocês vão ver que é o último capítulo do livro 2, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui, ó. Reino Fungi. É o capítulo 7 do livro 2. E aí a gente vai falar sobre fungos e depois a gente fala sobre doenças causadas por fungos também, que são poucas, não são muitas não. É basicamente tudo micose. E aí
Mas mentira, tem outras piores. Mas quando a gente começa a falar dos fungos, o que vocês sabem de fungos? Valendo! Vai, fala aí. Cogumelos. Cogumelo, pá, O que mais você sabe de fungo? Ah, O que eles são, se eles fazem fotossíntese, se não fazem, se você usa ele pra quê? Eu quero eu saber o que você acho sabe. que fazem. Ou não. É planta, não é planta? É animal, não é animal? Assim. Né? Ô, prof, eu acho que eles são eucarióticos. São eucarióticos. Eucariontes. Isso aí tá lembro. certo. São eucariontes. O que mais vocês acham? Tipo, pra que a gente usa fungo? Aquele queijo, né, Vitor? Coisa pra fazer queijo, né? Fazer queijo. Tem queijo com fungo, tipo o blue cheese Salame. e o gorgonzola. Eu adoro queijo gorgonzola. O que mais? Os fungos, eles não fazem. Professor, o salame é feito com fungo, não é? Não, salame não. Salame? É carne. Oh, salame feito Eu com sei, mas como que diz? O tempo que ele fica um tempo com fungo. Ah, tá. Eu não sei. A produção aí eu não sei. Os fungos não Viver mesmo. fazem fotossíntese, né? Professora, Oi. eu acho, na verdade, Professora. a única coisa que eu sei sobre fungos, agora pensando bem, é só dos cogumelos mesmo. Professora, nos vinhos Fabiana. também, Um não? de cada vez, gente. Vamos lá, um de cada vez. Vai. Nos Fungos não também. fazem fotossíntese. Oxi. Uma pessoa fala assim, tipo, eu. Aí você fala. Eu, posso falar? Pode. Eles não fazem fotossíntese, né? Não. Não fazem. Oi. Pode falar. Ô, gente, Lucas e Ana Clara, pode desligar o webcam, que senão acho que pode sobrecarregar aqui. Rapidinho. Isso, valeu. Eu tinha desligado. Alguém tinha falado mais alguma coisa aí de fungo? Eu Fala. falei que eles têm a ver com a decomposição de Isso, decompositores são muito importantes no ecossistema. E eles também podem ser utilizados nos vinhos, né? Vinho, produção de vinho, sim. Então, assim, mas fungo Professora. pode fazer mal? Pode ter um negócio que dá no pé, no frio, não tem? Frieira, micose, mas Isso. o fungo, ele produz toxinas também. Tem aquele também pé de atleta, não tem? Tem, pé de atleta. Esse fungo aqui que eu tô mostrando para vocês é altamente venenoso, tá? Ele é mó bonitinho, ele é o que é mais representado, tipo, nas aulas, nas aulas não, desenhos sobre fungo, não sei o que tal, ele é o mais utilizado, esse aí. Mas ele é altamente venenoso, se você comer esse fungo aqui, você morre. Olha só, quando a gente fala de características gerais dos fungos, a gente falou, eles são eucariontes, então eles têm lá... Vocês lembram o que é eucarionte, né? Sim. Sim. Tá. Então eles têm um material genético que é o DNA dentro do núcleo, tem a membrana do núcleo que é chamada de carioteca. Eles podem ser pluri ou unicelulares. Existe fungo de uma célula só, que é o caso da levedura. A levedura é muito utilizada para você produzir cerveja, produzir vinho, qualquer coisa de alcoólico, você está usando a levedura. Então, ela é unicelular, mas existem fungos que são pluricelulares. Quando vocês estudaram células, vocês lembram que no caso de planta, a célula vegetal, ela tem parede celular? Vocês lembram disso? Formada por quitina. Não, no caso da planta é formada de celulose. Ah, celulose, é verdade. Isso. Aqui nos fungos, as células, você vai ter a membrana plasmática e do lado de fora da membrana plasmática você tem a parede celular que é feita de quitina. E essa quitina, é importante saber que quando eu for falar de artrópodes, que são insetos, aracnídeos, crustáceos, no geral, assim, todos os artrópodes, o exoesqueleto deles, que é aquela casquinha do lado de fora, também é feito de quitina. Então, eles têm alguma coisa parecida, tipo, tem a mesma substância, só que no caso de fungo, forma a parede celular deles, e no caso do inseto, forma o exoesqueleto, por exemplo. Quando a gente falar de inseto, eu lembro disso de novo.
que quer dizer eu falar para vocês que eles são heterotróficos por absorção? E eles produzem energia, recebem energia através de absorção da luz? Isso, eles recebem o alimento, eles não produzem o próprio alimento, então não faz fotossíntese. Antigamente, os fungos, a galera classificava eles como vegetais, por eles terem esse formatinho, por exemplo, o Basidium micetus, que tem esse formato aqui de cogumelo, a galera achava que era tipo uma plantinha, e também achava que que os fungos poderiam ser associados com as plantas porque tinha parede celular, coisa que os animais não têm. Mas eles viram que não. Depois, analisando melhor o fungo e tal, viram que não tem nada a ver com vegetal. Então, eles não produzem o próprio alimento, eles vão, na verdade, os fungos, eles liberam as enzimas digestivas deles no alimento e depois é como se sugasse de canudinho, tá? Eles sugam aquilo que já foi decomposto pelas enzimas e aí eles absorvem isso para dentro do corpo. Então, por isso que a gente pode dizer que eles são heterotróficos por absorção. Professora, eles reproduzem igual as plantas? Então, uma parte sim. Eles têm produção de esporos e as plantas também produzem esporos. Mas eles não produzem gametas, tipo um espermatozoide, ele não produz, não. A gente vai falar da reprodução de cada tipo e aí vocês vão ver que algumas partes são parecidas com plantas, sim. Os fungos, quando eles absorvem o açúcar, né, a glicose, eles vão utilizar para a respiração celular deles, para os processos energéticos e tal. Gente, só lembrando, só clicar no link de novo, tá? Aqui, ó, apareceu que só temos 10 minutos. Quando cair, é só vocês clicarem no link de novo lá da aula, mesmo link, e aí vocês voltam aqui, tá? Então, os fungos, eles absorvem a glicose, eles vão usar para os processos metabólicos deles, energético e tal. O excesso de glicose, eles vão armazenar, da mesma forma que a gente armazena também. Inclusive, a gente vai armazenar essa glicose igual aos fungos, porque os fungos armazenam esse açúcar extra que está no corpo deles na forma de glicogênio. Esse glicogênio é um carboidrato que vai ser uma reserva energética para ele usar depois. E nós, animais, nós também armazenamos a glicose, o açúcar, na forma de glicogênio. Então, vocês estão vendo, os fungos têm algumas características parecidas com plantas e têm características parecidas com animais. Então, isso é a questão do processo evolutivo. Ele não é nem planta nem animal, mas ele tem semelhanças. Então, vocês lembram qual que é a forma, o armazenamento de carboidratos? Vocês sabem como que a planta armazena açúcar? Na forma de quê? De amido? Isso, amido. Plantas armazenam açúcar, carboidrato na forma de amido. Fungos vão armazenar na forma de glicogênio e nós também na forma de glicogênio, tá? Agora, a reprodução pode ser tanto assexuada quanto sexuada, mas vocês vão ver que a reprodução sexuada não tem encontro de gametas. Você só tem junção de células. A gente vai falar disso mais para frente, de cada grupo especificamente. E, cara, você pode encontrar fungo em todos os lugares do planeta, ponto. Fungos são sinistros. Você pode encontrar no solo, na água do mar, na água doce, pode encontrar em animal, em planta, você pode encontrar até no gelo, você pode encontrar, tá? Então, assim, fungo você encontra em tudo quanto é lugar. Aí aqui eu coloquei uma imagem de alguns fungos, esse aqui é o que eu falei que é altamente tóxico, esse aqui é um exemplo de orelha de pau, que aparece em madeira, em decomposição, esse aqui é um fungo que dá em planta, então isso aqui é uma planta que está doente, com esse fungo aqui. E isso é uma placa de Petri que tem um meio de cultivo, que é tipo uma gelatina durinha dentro, que aí tem açúcar para o fungo crescer. Isso daqui também daria para a gente fazer em sala de aula, mas eu vou ver uma adaptação para ver se vocês conseguem fazer em casa. Porque tem como criar um meio de cultivo de fungo, tipo, deixa eu ver quantos fungos tem na minha mão. Tem como você criar um meio de cultivo e analisar quais fungos vão crescer na sua mão, tipo, antes de lavar a mão e depois de lavar a mão. E aí eu tenho que lembrar como é que faz esse meio de cultivo com gelatina incolor. Dá para fazer em casa. Fala.
O glicogênio, ele tá relacionado com o fígado, não tá? No nosso corpo, sim. É porque no eu nosso tava corpo tentando lembrar. a gente armazena o glicogênio no fígado e nos músculos. Tá, obrigada. Mas no Professora? fungo, não. Oi? Aquelas manchinhas brancas que aparecem na planta são fungo? Não necessariamente. É porque tem vários tipos de manchas que podem aparecer em planta. Pode ser doença bacteriana, pode ser vírus. O fungo normalmente dá uma protuberânciazinha, assim, ou uma mancha um pouco maior, preta, depende muito. Então, igual, o meu pé de feijão tá doente, mas ele tá faltando nutrientes no solo, então a folha começa a queimar. Aí é um tipo de mancha diferente, então varia. Aí, olha só, para que a gente usa fungo? Fungo é muito importante. Muito importante para o equilíbrio do ecossistema, porque eles são decompositores. Se você for falar de uma cadeia alimentar, que tem produtor, tem lá o primeiro nível trófico, que é o produtor, tem o consumidor primário, secundário e tudo mais, numa cadeia alimentar, quando todos os seres vivos morrerem, quem vai agir na decomposição desses seres vivos são bactérias e fungos. Então, fungos, eles são chamados de saprófagos, porque eles se alimentam do material em decomposição, matéria morta. Então, eles são muito importantes, porque aqueles nutrientes que estavam no corpo de um animal ou de uma planta, eles serão, ao serem decompostos, os nutrientes vão voltar para o meio. Então, aquele solo fica mais rico depois, né? Mas a gente também utiliza fungo, para produzir antibióticos. Vocês lembram que a gente comentou disso quando falava de antibióticos na parte de bactéria? O primeiro antibiótico a ser descoberto foi a penicilina. Lembra que o cara que descobriu isso, ele tinha uma placa de Petri. Placa de Petri é isso aqui, tá? Isso é uma placa de Petri com meio de cultivo para crescimento de alguma coisa. No caso, ele tinha uma placa de Petri com meio de cultivo para crescimento de bactérias. E ele viu que no local onde estava dando as bactérias, começou a aparecer um fungo. E onde estava o fungo, não aparecia bactérias ao redor. E estudando a substância que o fungo produzia, eles viram que o fungo produzia alguma coisa que ou impedia o crescimento das bactérias ou matava elas. E aí foi desenvolvido o primeiro antibiótico, que é a penicilina. Levou esse nome porque o fungo chama penicillium. Então, os fungos são muito utilizados até hoje. Todos os fungos produzem substâncias que podem ser utilizadas como antibiótico? Não. A gente não pode generalizar, mas grande parte produz sim. E aí os pesquisadores vão descobrindo novos antibióticos, às vezes usando essas substâncias. Outra coisa, você pode produzir alimentos como pães, você pode fazer bolo, você pode produzir queijo, você pode produzir bebidas alcoólicas utilizando fungos. Não todos também, são fungos específicos, principalmente a levedura. Porque esses fungos, eles fazem um processo chamado fermentação. Esses fungos que fazem fermentação, eles vivem em ambientes tanto com oxigênio quanto sem oxigênio. E aí, quando eles estão no local sem oxigênio, para que eles produzam energia, igual a gente produz lá dentro da nossa célula, tal, quando a gente se alimenta, a gente quebra a glicose e produz energia. No caso desses fungos que vivem em ambientes sem oxigênio, no momento sem oxigênio, eles vão quebrar a glicose, mas não vai ser o mesmo processo, é um processo diferente. E esse processo diferente produz o álcool. Então, a galera usa para produzir bebida alcoólica esses fungos que fazem fermentação. Eu vou falar da fermentação com vocês daqui a pouquinho. Então, você tem uma utilidade bem grande a nível no ramo alimentício, economicamente falando. Outras duas coisas super legais de fungos. Eu estou lendo um livro, eu não sei se vocês acompanharam, eu estou colocando às vezes lá no Bibliologia. O livro que eu estou lendo chama A Vida Secreta das Árvores. É muito legal, que fala sobre como plantas têm vida, como se comunicam, como uma ajuda a outra, plantas gritam. É muito maneiro esse livro. E nesse livro fala da associação de fungos com raízes de plantas. Essa associação chama micorriza. Nessa imagem aqui, eu vou falar dela depois de novo, mas nessa imagem aqui a gente consegue visualizar
Tudo isso que está branco aqui embaixo são fungos. E a gente consegue ver que as raízes das plantas que têm associação com fungo, a planta é um pouquinho maior, né? O matinho aqui está um pouquinho maior e mais verde, comparado com uma planta que não tem associação. Então, essa associação de fungos e plantas é como se fosse a internet delas. Elas se comunicam utilizando isso, elas conseguem mais nutrientes através do fungo. É como se a raiz delas fosse muito maior, né? Então, muito legal essa associação. Na época da faculdade, eu fiz iniciação científica num laboratório e o meu projeto de pesquisa foi com fungos, que a gente chamava de fungos micorrízicos arbusculares. Isso quer dizer que eles formam essa associação com raízes de árvores. E aí eu estudei como a gente poderia utilizar esse fungo para recuperar solos que estavam contaminados com metais pesados. Era muito legal. Apesar do trabalho, era um trabalho horrível, que eu tinha que ficar contando esporo no microscópio e eu sofria com isso, trabalho de estagiário, mas a ideia do projeto era muito legal. Eu falo disso mais para frente. Professora, Oi. nem todos os fungos vão fazer bem para as plantas, né? Isso, tem fungos que podem prejudicar as plantas, sim. Principalmente se elas tiverem um machucadinho, aí tem fungo que pode causar, tipo, já começar a decompor a planta, ou tem fungo que pode causar doença também nela. Ok. Para vocês terem uma ideia, no mestrado, eu trabalhei com pulgão, né? Lembra que eu acho que eu já comentei isso com vocês, aquele bichinho lá, Sim. bonitinho, pá. Só que o